Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Primeira epístola, primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. O que era desde o princípio, e o que temos ouvido, e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Louvado seja o Senhor. Pai, nessa noite, abra a sua palavra para nós, muda o nosso coração, muda a nossa mente, muda o nosso interior, que possamos, ó Deus, ter o mesmo sentimento e o mesmo coração do Senhor. Por isso nos abrimos, ó Pai. Fala conosco. Abrimos para que o Senhor fale e abrimos para que o Senhor também mude a nossa pessoa, o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. João, aquele apóstolo que reclinava no peito de Jesus, agora bem velho, estava escrevendo uma carta. E nessa carta, ele estava dando um testemunho de que, desde o princípio da sua vida espiritual com Jesus, tudo o que ele ouvia, tudo o que ele via com seus próprios olhos, o que ele contemplava, e as suas mãos também apalparam com respeito ao Verbo da vida, ele agora estava o quê? Dando testemunho e anunciamos que essa vida que ele viu se manifestar, que ele ouviu, que ele contemplou, que ele apalpou, ele também agora está anunciando, dando testemunho disso. Louvado seja o Senhor, irmãos. O Senhor está clamando para que a igreja também dê o testemunho daquilo que Ele fez por cada um de nós. Irmãos, hoje há um clamor no coração de Deus. Nós vimos aqui, eu não sabia que ia ser agora, né? Pregação de evangelho para os jovens. Irmãos, como Deus precisa que a igreja dê testemunho daquilo que nós ganhamos, daquilo que um dia Deus deu para nós gratuitamente e que deseja dar a todos os homens. A palavra de Deus diz que Deus amou quem? A nós aqui? Não, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que alguém creia, ele precisa ouvir, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pela pregação, ou pelo ouvir a palavra de Deus. Então, irmão, o Senhor tem um clamor nesses últimos dias, para que a igreja
dê testemunho. Quando nós pregamos o Evangelho, na verdade, irmãos, nós só estamos testemunhando de algo que Deus fez por nós, não é verdade? Esses dias eu estou até com medo de abrir o WhatsApp. São tantas notícias desoladoras, são tantas notícias, e claro, a gente tem que saber, muitas vezes, filtrar tudo isso, porque senão nós incorremos em riscos de ficarmos subjugados pelas mentiras ou pelas coisas, mentiras grandiosas até. Mas é um fato, irmão. As coisas estão acontecendo e nós temos visto que as dores de parto têm se intensificado. Nós ouvimos várias mensagens aqui, em diz que quando a mulher está grávida, está para dar à luz, as dores do parto elas vão se intensificando. Cada contração, ela vai diminuindo de período até nascer. Irmãos, e os acontecimentos, não somente os acontecimentos climáticos, acontecimentos catastróficos que tem aí, mas todo um ambiente que nós sentimos que a coisa está bem difícil e que a volta do Senhor está bem próxima. E o Senhor, então, em Mateus 28, o Senhor, vamos ler Mateus 28. Depois da sua ressurreição, o Senhor deu uma comissão aos seus discípulos. Mateus 28, versículo 18 diz: Jesus, Mateus 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quem são esses discípulos? São aqueles, inclusive João, que nós lemos, que viveram com o Senhor, apalpando até as maravilhas desse Deus invisível, ouvindo, vendo. Agora vocês, que são os discípulos, que são os meus seguidores, isso não pode ficar restrito a vocês. Dizer, olha, eu deixei a glória do céu, morri pelos pecados da humanidade, vocês são testemunhas disso, que eu ressuscitei e vou dar a vida para todos aqueles que crerem. Vocês são responsáveis por isso. Vocês conviveram comigo, experimentaram, viram. Agora vocês têm que testemunhar isso. E lá João falou, nessa vida que nós vimos, apalpamos, ouvimos, agora nós testemunhamos, testificamos dessa vida. Irmão, que vida você ganhou? Que esfera você está? Sabe o que acontece? Muitas vezes é muito fácil, às vezes a gente ser religioso. Eu estou salvo, né? Meu lugar está garantido no céu, meu lugar está garantido no reino. Eu não quero me envolver muito com isso aí não. Às vezes a gente não pensa assim, mas age assim. E às vezes o Senhor vem nos cutucar para a gente falar, testemunhar, para que mais pessoas ganhem essa vida, ganhem a salvação. Nós vemos em Atos que a igreja em Atos era uma maravilha, viver naquele ambiente onde ninguém se considerava dono de nada, vendia suas coisas, repartia a quem tinha necessidade e viviam com alegria no coração, repartindo as suas refeições, tomando as suas refeições com singeleza de coração, e o Senhor a cada dia ia acrescentando os que iam sendo salvos. Que maravilha essa igreja! Eu queria estar lá, né?
Acho que todos nós queríamos estar vivendo aquele momento. Mas o Senhor levantou situações para que aquele conforto, aquela zona de conforto pudesse ser dissipada. E aí veio primeiramente Tiago, que foi passado ao fio da espada, depois Estevão, e depois de Estevão, muitos foram perseguidos e saíram, mas a palavra de Deus diz que aqueles que saíram iam pregando o evangelho por toda parte. Eles não podiam ficar calados diante de tal vida que eles estavam vivendo e de tal vida que eles ganharam. Irmãos, aquilo estava no coração deles, e eles fervendo, independentemente das circunstâncias que eles estavam vivendo. Você já pensou serem perseguidos, saírem, deixar as suas casas, seguirem para que não sabiam onde estavam, ou para onde iam? Mas eles, a palavra de Deus em Atos diz que eles pregavam o evangelho, pregavam as boas novas. Pregavam por quê? O Senhor era uma comissão, não é? O Senhor comissionou. O Senhor não estaria mais ali. Alguém tinha que falar para alguém crer e receber o Espírito. Irmãos, basta falarmos a palavra de Deus e o Espírito age. Então nós pregamos o Evangelho, irmãos, em obediência ao Senhor, em lealdade ao Senhor. Mais do que isso, irmãos, propagar as boas novas é trazer a notícia que Jesus venceu a morte e oferece reconciliação com Deus e vida eterna, e oferece às pessoas a oportunidade de conhecer a verdadeira paz e o sentido da vida. A sua vida tem sentido hoje, irmãos? Hein? Quero ver um amém aí. Sim, irmãos, tem sentido? Para muita gente a vida não tem sentido. Muitas pessoas, inclusive muitos jovens, tirando a sua vida, porque não tem sentido. Nós temos um sentido da vida, irmãos. Nós temos uma esperança. Nós temos um Deus em quem confiar. Nós temos um Deus que é o nosso Pai. Pregar o Evangelho, irmãos, é ter compaixão pelo próximo. Ao ver o vazio das pessoas, nós temos algo para dar, irmãos. Esse espírito, essa vida para encher essas pessoas, para dar sentido a elas. É compaixão, é amor. É também, irmãos, a gratidão que nós temos pelo presente imerecido que nós recebemos de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, o nosso coração precisa ser o coração igual de Deus. Nós já ganhamos essa salvação. E Deus espera, assim como Ele ordenou os discípulos, que ide, pregai o Evangelho, fazeis discípulos, ensinai. O Senhor também deseja, o Senhor precisa de nós, da igreja. O Senhor comissionou isso à igreja, para nós fazermos. Eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Não é fácil pregar o Evangelho. Não é. O coração das pessoas é difícil. Cada coração diferente. Um coração duro, um coração obstinado, um coração orgulhoso, um coração vazio. E a gente olha para aquela pessoa, isso nem merece ser salvo. A gente às vezes não faz isso, nem merece ser salvo. Ou às vezes a gente olha para uma pessoa tão boa, tão caridosa, tão assim, com bons hábitos, a gente fala, isso nem precisa de salvação. Irmão, não há justo, nem sequer um justo diante de Deus. Todos precisam da salvação de Deus. Não vamos olhar com os nossos olhos. Amém? Irmãos, é difícil. Não é fácil uma pessoa voltar o coração ao Senhor. Por isso, primeiramente, irmãos, nós precisamos, sabendo o que é o mandamento do Senhor, nós precisamos orar ao Senhor.
Queria perguntar aqui para os irmãos, eu não estou querendo fazer nenhum tipo de julgamento. Nós temos orado pelas pessoas, para o Senhor converter as pessoas, irmãos. Nós temos sentido compaixão das pessoas, preocupação. Ver se essa pessoa vai morrer, vai para o inferno a vida inteira. A vida inteira, a vida eternal no inferno. É uma reflexão, irmãos. Estamos colocando diante do Senhor. O Senhor está clamando para a pregação do Evangelho. E Ele conta com você e comigo. Então nós precisamos ir diante do Senhor. E dizer, Senhor, eu tenho sido falho. Tem pessoas do meu lado morrendo. Pessoas que muitas vezes o Senhor fala comigo para eu falar, mas eu não tenho coragem. Senhor, restaura o meu coração. O Senhor precisa salvar essas pessoas. E o Senhor conta comigo. E eu não quero decepcioná-lo, eu não quero frustrar o Senhor. Irmãos, olha que beleza, estamos aqui tranquilo, né? Todo sábado o Senhor nos dá oportunidade, domingo. Mas o Senhor quer tirar-nos da nossa zona de conforto, irmãos. Esse local está quase cheio, mas poderia estar superlotado. Irmãos novos pipocando aqui. Irmãos, eu vou confessar para os irmãos, eu estou com saudade de ver irmãos novos, cheios da presença de Deus, alegres, menininhos, crianças, junto conosco. Não é bom quando uma pessoa converte de todo o seu coração e você está dando papinha, e você está dando mamadeira, e você está trocando as fraldas muitas vezes, mas quando sai, é que nem criança na casa do vô, né? Para lá, para cá, e você aqui, mas dá uma alegria para o vô e para a avó que não tem tamanho. Refresca a casa do vô e da avó, tira aquele cheiro, né, de naftalina da casa do vô, e enche com cheiro de sabonete pompom, aqueles negócios. É assim, irmãos, nosso coração tem que ser assim. E o Senhor conta conosco. Então, irmãos, primeira coisa, nós precisamos pedir a Deus para mudar o nosso coração. E pedir a Deus que nos dê encargo pelas pessoas. Irmãos, saber que Deus quer é uma coisa. E fazermos é outra coisa. Não é pelo fato de nós sabermos que nós vamos fazer, mas nós precisamos saber e fazer no Senhor. Senhor, eu não dou conta de pregar o Evangelho, eu não dou conta de falar, por mais que eu queira. O Senhor vai te dar método para você trabalhar. Um folheto que você der para a pessoa, às vezes você não dá conta de falar, mas um folheto que você dá para a pessoa. Mas ora, Senhor, pelo menos, Senhor, me dá uma pessoa, coloca no meu coração, pelo menos uma pessoa, para o Senhor ganhar. Pede, Senhor, me mostra, Senhor, uma pessoa, para eu poder orar por ela. Os irmãos têm orado assim, diante do Senhor? Escreve num caderninho, compra um caderno de 100 folhas, escreve o primeiro nome lá, só um. Depois das outras 100 folhas, o Senhor vai te dar pessoas. Mas irmão, uma pessoa, ore por uma pessoa. A sua vida vai mudar. A nossa vida vai mudar. Se nós temos encargo por uma pessoa e orarmos ao Senhor por essa pessoa, o Senhor vai nos dar uma pessoa, é a pessoa que o Senhor quer salvar. Nós não estamos incentivando os irmãos a fazer obra. Nós estamos pedindo aos irmãos para consultarem ao Senhor, para o Senhor usar você. Entende, irmãos? O Senhor me mostra uma pessoa em que o Senhor deseja salvar para eu orar por ela.
Nós precisamos tratar com a nossa pessoa, irmão. Muitas vezes nós estamos vivendo, às vezes de uma maneira inadequada. Às vezes algum pecado que nós não tratamos. E nós falamos, irmãos, sem pecado tratado, sem pecado que não viu o sangue, vai nos aprisionar. Porque quando nós oramos, irmãos, nós temos que ter livre acesso com Deus. E a palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Eu queria ler que Isaías 59, versículos 1 e 2. O Senhor quer trabalhar em nós, irmãos. Para o Senhor salvar pessoas, Ele primeiro precisa nos salvar. 59, 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós para que não nos ouça. Então, irmãos, o Senhor está com a mão estendida para poder salvar. Mas Ele diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Se nós temos o desejo, irmãos, de fazer a vontade de Deus, de edificar a casa de Deus, nós precisamos tratar primeiramente com a nossa pessoa. Nós não podemos ficar com situações inadequadas na nossa vida. Precisamos, então, primeiramente, tratar com a nossa vida. E pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Segundo aspecto, irmãos, é a questão da nossa consciência, tá? E também Salmo 66, 18 diz, Salmo 66, 18, na versão Restauração e Corrigida, diz assim: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Olha, se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, irmãos, não basta simplesmente nós queremos. Nós precisamos tratar primeiramente conosco. Se nós queremos, Senhor, me limpa, para que o Senhor possa ouvir as minhas orações, para que o Senhor possa receber as minhas orações, que não haja impedimento algum nas minhas orações. Ó Senhor Jesus. E também, irmão, com relação à consciência, se nós estamos ainda em situação inadequada, a nossa consciência fica enfraquecida e presa. 1 Timóteo 1,19 diz assim: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. A nossa consciência, irmãos, é como um barco, e a nossa fé é como uma carga dentro desse barco. Se o barco está furado, a consciência vai ter prejuízo, vai vazar carga pelo barco. Então precisamos tampar, curar, sanar a nossa consciência. E como que nós curamos, como nós tampamos a nossa consciência, como nós tratamos com a nossa consciência para que ela seja limpa, para que ela seja uma consciência que não nos acuse. É confessando os nossos pecados, é indo diante do Senhor, tendo comunhão com Ele. Amém? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. E precisamos, irmãos, orar
crendo nas promessas de Deus. Se nós tivermos a nossa consciência inculpável, é fácil que a nossa fé seja forte. E se a fé é forte, nossas orações serão espontaneamente e instantaneamente respondidas. Em Isaías 45:11, irmãos, eu não sei qual que é a sua experiência e qual que é o desejo do seu coração. Devemos ter um coração grato ao Senhor pelo que Ele fez. Os irmãos são gratos ao Senhor pela salvação que Ele te deu, por ter trazido você para a vida da igreja, ter colocado uma família que te apoia muitas vezes, que te carrega, não é? Ficamos felizes. Mas a nossa experiência espiritual, irmãos, ela deve ter um propósito. Nós precisamos, cada dia, galgar um degrau. A cada dia, irmãos. De pessoas de mais fé, de mais coração de Deus. E Deus disse assim, Isaías 45:11, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou, quereis acaso saber as coisas futuras? A terra tal, os céus... Não é esse versículo, espera aí. É o que o Senhor diz aqui, demandai-me acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. Isso aqui é na versão corrigida. Então o Senhor está falando, demandai-me acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. O Senhor está dizendo, me cobra aquilo que eu quero. Me cobra. O Senhor deseja fazer, irmãos, com que os rebanhos do Senhor se multipliquem como ovelhas. E o Senhor faz promessas. E Jesus disse, batei e abrir-se-vos-á. Batei, abrir-se-vos-á. Por quê? É impossível que Ele não abra depois que nós batemos. Jesus diz, buscai e achareis. É impossível que não achemos após buscarmos. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. É impossível pedirmos e não recebermos. É nesse Deus que nós cremos, irmãos, é nesse Deus que está pedindo para nós demandarmos a Ele. Que Deus que nós cremos? Não é o Deus que ressuscitou os mortos? Não é um Deus que cura os enfermos, que salva as pessoas? É esse Deus que nós cremos, nós temos que experienciar. Nós não podemos parar na nossa experiência de salvação e está tudo bem. Precisamos experimentar, assim como João experimentou, ele viu, ouviu, ele apalpou tudo que estava ao redor dele. E o Senhor quer dar experiências maravilhosas para nós, irmãos. E quando nós pregamos o Evangelho e as pessoas se convertem, puxa vida, que maravilha! Nós vemos a mão de Deus agindo, pessoas sendo libertas. Louvado seja o Senhor. O Senhor nos deu o coração. Ó Senhor Jesus. E nós precisamos, irmãos, ser uma pessoa, desejar ser uma pessoa de oração. Precisamos ser uma pessoa de oração diante de Deus. E ser poderoso diante de Deus, irmãos. O Evangelho nos dá essa oportunidade de sermos pessoas poderosas na mão de Deus. O que é ser poderoso na mão de Deus? Significa simplesmente, irmãos, que Deus ouve quando a pessoa fala. Ser poderoso não é fazer obras miraculosas.
ter poder, irmão, é quando Deus ouve aquilo que nós falamos. É como se Deus ficasse feliz ao ser influenciado por essa pessoa. Algumas pessoas conseguem influenciar Deus. Alguém sabe quem influenciou Deus? Alguma, na palavra de Deus, alguém que influenciou Deus de uma maneira poderosa? Vamos ler Êxodo 32. Mas antes, irmãos, vamos ler Êxodo 33. Quando eu vejo isso aqui, irmãos, eu penso: Senhor, sou muito pobre ainda, tenho a sua salvação, mas ainda sou muito pobre. Vamos ler Êxodo 13, versículo 9. Não, versículo 8 antes, tá? Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Olha, Deus falava com Moisés face a face, como alguém fala a um amigo. Mas será que isso aqui só valia para o Velho Testamento, onde Deus escolhia uma pessoa para poder falar face a face? Como um amigo? João capítulo 15, versículo 15, o Senhor disse: já não vos chamo servo, mas amigos, porque um servo não sabe o que faz o seu Senhor. Então, irmãos, nós somos amigos de Cristo. Ele quer se relacionar conosco como amigo. Alguém que confidencia a sua necessidade, alguém que confidencia o seu desejo. E se nós temos esse tipo de comunhão, irmãos, com Cristo, como amigo, Ele vai falar ao nosso coração. E nós podemos influenciar Deus também. Vamos ler então 32, Êxodo 32, 12, diz assim. Vou começar no 11, porque depois eles adoraram o bezerro de ouro, e também questão quebrou as tábuas. Deus, no versículo 9, disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Irmãos, Deus foi destituído pelo povo para adorarem um bezerro de ouro. O Deus que os tirou do Egito com mão forte, com
poder, 2 anos Deus fazendo maravilhas. Agora o povo destitui Deus, estabelece um bezerro de ouro. E Deus, espera aí, esse povo é de dura serviço. Moisés, deixa-me para que eu acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Irmãos, que decepção para o Senhor, ser trocado por um bezerro de ouro. E aí, porém, continuando 11, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito? Com grande poder, com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou para matá-los nos montes, para cobri-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmos tens jurado, e lhes dissesse: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer o povo. Irmãos, eu fico pensando aqui. Moisés era alguém que tinha comunhão com Deus face a face. E Deus falava com Moisés como um amigo. E agora Moisés estava falando com Deus aqui como um amigo. Senhor, o que esse povo vai dizer? O Senhor tirou do Egito com maus intentos. O que eles vão falar do teu nome, Senhor? Senhor, cuida do teu nome. Seu nome vai ser blasfemado entre os gentios, os incrédulos. O Senhor cuida da sua glória, Senhor. O Senhor tirou esse povo com mão poderosa. Senhor, olha para a sua promessa. O Senhor jurou a Abraão, Isaque e Israel que faria deles uma descendência. E agora, irmão, Moisés estava falando com o Senhor como um amigo. Lembrando Deus. E a gente fica pensando, será que Deus precisa ser lembrado? Mas aqui Moisés lembrou Deus. Para que Deus guardasse o seu nome, a sua glória e a sua promessa. E aí fala que Deus se arrependeu. Deus se arrependeu, o Senhor, do mal que dissera havia de fazer ao povo. Isso mostra, irmãos, o coração de Moisés. E olha assim que Deus falou aqui para Moisés, no versículo 10. Agora, pois, deixa-me para que eu acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Puxa, você já pensou de Moisés, uma grande nação? Não mais de Abraão, Isaque e de Jacó, mas agora eu sou o cara, né? Vai fazer uma grande nação minha, eu vou ter descendência. O coração de Moisés não foi isso, irmãos. O coração de Moisés, primeiro, que Moisés amava aquele povo, ele diz, Deus falou, olha, o povo que você tirou do Egito, Moisés falou, o povo que você tirou do Egito. Esse povo é seu, Senhor, eu só estou cuidando. E com amor eu estou cuidando, embora seja um povo de dura serviço, incrédulo. Mas é o povo que o Senhor tem.
Eu não quero nada, Senhor, não quero nada, Senhor. Lembra do teu nome, lembra-te, Senhor, da sua glória, lembra, Senhor, da sua promessa. Moisés influenciou o coração de Deus. A palavra de Deus diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Irmãos, e muitas vezes nós não somos o mais manso da terra. Se fôssemos nós, talvez um de nós, no lugar de Moisés, por isso eu fulmino esse povo. Às vezes, nós conversamos com determinadas pessoas, a gente tem vontade de, Senhor, desce fogo. Senhor, nessa noite que o Senhor muda o meu coração. Não quero glória nenhuma para mim, como Moisés não queria, nenhuma posição, nenhuma glória. Senhor, dá o meu coração como o seu. Moisés conhecia o coração de Deus. Por isso ele podia falar, tinha intimidade com Deus. Ele podia falar, Deus, pensa. Como assim? Deus, pensa. E às vezes, irmãos, nós temos que agir assim com o Senhor. Ter uma conversa de amigo. O Senhor falou, eu não vos chamo servos, sim amigos. Porque o servo não sabe o que faz o Senhor, ele simplesmente obedece. Irmãos, e para pregar o Evangelho, nós precisamos conhecer o coração de Deus. Não somente obedecer uma comissão, irmãos, o Senhor precisa mudar o nosso coração. Amém? E aí quando nós oramos, os irmãos acham que seria bom você ter uma pessoa para você orar? Hein? Os irmãos acham que seria bom se você tivesse, se o Senhor desse para você pelo menos uma pessoa para você orar? Eu não estou escutando, irmãos. Seria bom você saber que o Senhor quer essa pessoa. O Senhor me mostra. Se o Senhor me mostrar, eu vou orar por ela, para que o Espírito Santo procure-a, para que o Espírito Santo faça ela cair em si e perceber a sua miséria e volte para a casa do Pai. Então, irmãos, diante do Senhor, vamos pedir ao Senhor, pelo menos uma pessoa, um amigo, sei lá, quem não estabeleça nada. Fala, Senhor, coloca no meu coração está aberto, coloca no meu coração alguém para eu orar. E eu orar todos os dias por essa pessoa, irmãos. Nós precisamos experimentar o poder de Deus. Há quanto tempo uma pessoa, na sua experiência, há quanto tempo uma pessoa não se converte pela sua palavra? Pensa, há quanto tempo? E às vezes você não precisa falar um folheto que você dá para essa pessoa, para o seu companheiro de trabalho, de escola, alguém que você tenha contato. Às vezes nós não somos evangelistas, tem irmãos que são evangelistas, irmão. Tem facilidade de pregar o Evangelho, mas o Senhor nos dá vários recursos. A internet está aí, você manda uma mensagem para ela. Um folheto, irmãos, muitas vezes tem verdades que nós não conseguimos expressar, mas o folheto está lá. Não é? Um folheto você coloca dentro da caixa, você dá para a pessoa. Você pode alcançar muitas pessoas. Precisamos orar pela reunião de evangelização. Irmãos, quando nós oramos aqui na reunião de batalha, e é impressionante, irmãos, às vezes vem 6, 7 irmãos convidados, 7, 6, 8, 10. Teve um dia que nós tivemos aqui 40 irmãos orando. Irmãos, a chácara ficou cheia de gente que foi lá visitar.
muito mais. Parece que o Senhor é proporcional, irmãos. Orarmos, temos encargos pela reunião de pregação de evangelho. Não é de 1 ou 2 irmãos. Irmão, vocês não sabem, a pregação do evangelho, a conversão das pessoas é uma batalha espiritual. Quem está lá em cima e vai fazer um apelo, vai fazer a pessoa sair do seu reino de trevas, irmãos, não é fácil. Se não tiver o apoio da igreja, é difícil. Então, por isso, precisamos de oração. Precisamos de retaguarda da igreja. Tá bom, irmãos? Jesus é o Senhor. Espero que Ele mude o nosso coração. Deus está clamando, irmãos. Nós estamos já no tempo final. E Deus tem muitas pessoas, tem muitos filhos da paz esperando a nossa palavra. Um folheto, uma palavra. Deus te ama, Jesus te ama. Uma palavra, irmão, com sinceridade no coração, às vezes não precisa de mais nada. Viu? Pregar o evangelho é o testemunho da nossa fé. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos levantar, irmãos, vamos orar. Depois nós vamos reunir em pequenos grupos ainda. Senhor Jesus, Senhor, muda o nosso coração. Senhor, sabemos que o Senhor tem um mandamento, tem uma comissão. Mas, Senhor, muitas vezes nos sentimos enfraquecidos, nos sentimos frios, apáticos com relação às pessoas. Às vezes nós não temos coragem, Senhor. Mas, Senhor, dá-nos um coração igual ao seu. Senhor, ajuda-nos a ter comunhão contigo, Senhor, como amigo, para que o Senhor declare a nosso coração a quem nós devemos orar. Devemos orar, Senhor, porque o Senhor é quem faz a obra. É difícil, Senhor, porque nós não conseguimos converter e nem converter ninguém. Mas, Senhor, se o Senhor nos mostrar e nós orarmos, o seu Espírito Santo vai buscar, o seu Espírito vai salvar. Senhor, muda o nosso coração. Senhor, dá-nos, ó Pai, o sentimento de orarmos a Ti como amigos, de conversarmos a Ti, Senhor, como amigos, para que o Senhor revele aquilo que está no seu coração. O Senhor tem tantas outros filhos, Senhor, tantos filhos da paz, tantas pessoas pelas quais o Senhor morreu que precisam crer, mas só crerão se nós falarmos. Obrigado, Senhor. Muda o nosso coração. Faça-nos, ó Pai, ter um encargo, Senhor, de ter, ó Pai, uma aliança contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.